Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, IL Flash começa com um texto do grande João Loyola, associado do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, que vem brindando o nosso site do Instituto Liberal com brilhantes reflexões de extrema utilidade para pensar sobre o movimento liberal, sobre como nós estamos nos comportando enquanto movimento na defesa das nossas ideias, entre outras questões, naturalmente, de ordem econômica, política, relativas à realidade brasileira. E o texto dele que está no IL Flash de hoje é o artigo Ideologia, Eu Quero Uma para Viver. É uma referência à famosa canção de Cazuza, em que ele canta que quer uma ideologia para viver. Mas, na verdade, o Cazuza está fazendo referência, na obra dele, à autonomia individual, né? Ele buscar uma forma de viver sem amarras, em liberdade, sem ser constrangido. E o Loyola usa essa provocação do Cazuza para pensar sobre o movimento liberal. O liberalismo é uma doutrina, uma visão de mundo, uma tradição que defende a autonomia individual, a emancipação do indivíduo, a busca por construção dos seus próprios caminhos. Mas o que o Loyola quer que nós entendamos é que o movimento liberal, como diz o nome, movimento, o ecossistema, que ele não pode ser a experiência de defesa, de militância pela liberdade, não pode ser a experiência de um átomo isolado, dissociado de grandes grupos. Nós precisamos de grupos, isso também faz parte da nossa natureza. E a esquerda explora muito bem isso, com as suas ONGs, coletivos, partidos, narrativas unificadas. Então, o grande desafio dos liberais é constituir organizações, institutos, associações dedicadas a reunir os liberais para defender as nossas ideias, sem que eles percam com isso a sua autonomia, a sua capacidade crítica, a experiência individual do pensar o liberalismo. Mas nós precisamos dessas experiências grupais. E é muito feliz a reflexão do Loyola nesse sentido. Na sequência, nós temos uma homenagem do João Luiz Mauad à sabedoria de Antonin Scalia. Antonin Scalia, nascido em 11 de março de 1936 e falecido em 13 de fevereiro de 2016, foi juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1986 até a sua morte. Nomeado pelo presidente Ronald Reagan, Scalia foi descrito como a âncora intelectual do originalismo e do textualismo na interpretação da Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, um autor referencial para pensar o direito, pensar o texto fundamental da nação, que é a Constituição, de maneira, por assim dizer, menos criativa, no sentido de menos inventiva, querendo fazer com que se projetem no texto os valores subjetivos do intérprete, que é o princípio subjacente a todos os desvarios autoritários a que nós estamos assistindo, em especial no nosso querido Brasil. Então, uma referência importante, como de praxe na série A Sabedoria de, os textos desse tipo que o Mauad produziu, traz uma série de citações de autoria do Scalia. Voltamos ao Brasil ainda na área jurídica, mas nada de homenagens, nesse caso, Judiciário em Foco, a coluna da Kátia Magalhães, com o artigo No País dos Donos do Poder, pagamos caro pela blindagem do grande sancionado. E é uma referência ao fato de que a AGU contratou um escritório norte-americano para assumir a defesa de Alexandre de Moraes nos autos do processo movido pela Trump Media e pela Rumble contra o ministro lá nos Estados Unidos. A contratação sem licitação redundou em honorários nada módicos de 3,5 milhões de dólares a serem sacados dos recursos de quem? Você, eu, todos nós, dos nossos impostos. E nós não temos nenhum interesse nesta pendenga envolvendo Alexandre de Moraes e seus avanços contra os interesses de cidadãos norte-americanos. Mas nós vamos pagar pela defesa do Moraes. Mais um desvio de finalidade, como já de praxe entre nós, sem qualquer pudor. Nós queremos mudanças, naturalmente. Realmente impactem os rumos da nossa nação, das nossas instituições. E uma das mudanças para qualificar a nossa tentativa de experiência democrática seria a candidatura independente. É uma causa pela qual vem militando o advogado Rodrigo Mesomo, que escreveu sobre isso em nome do Instituto Liberal para a Revista Oeste,
no texto Candidatura Independente, a luta por liberdade. Rodrigo Mesomo, em 2016, tentou registrar sua candidatura avulsa à Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi negada, e isso foi o ponto de partida para uma batalha jurídica que ele vem travando no STF, por meio do recurso extraordinário 1.238.853, com repercussão geral reconhecida. A decisão da Corte vai definir o futuro desse direito para todos os brasileiros. E é um direito que deveria ser respeitado. Partidos são importantes numa democracia. Uma democracia moderna, liberal, representativa. Mas até para qualificar os próprios partidos é importante que eles sejam desafiados. Então os indivíduos precisam ter liberdade para lançarem suas candidaturas a cargos políticos sem estarem filiados a um partido, sem estarem escravizados ao domínio exclusivo dos partidos. E é esta a causa pela qual vem persistentemente lutando o nosso caríssimo Rodrigo Mesomo. Há muito tempo ele está batalhando por isso. Há quase 10 anos já, que vai fazer, caramba, né? Quase 10 anos essa tentativa do Mesomo. Então, é algo que merece o nosso veemente apoio, enquanto liberais. Por falar em democracia, temos os hipócritas, que falam em democracia, mas a última coisa de que querem saber é de uma democracia de fato. E é sobre isso o texto do Alex Pipkin, O Cinismo da Retórica Democrática. Democrática aí muito bem posto entre aspas, né? E que ele vai dizer que, sob o pretexto de salvar a democracia de uma suposta ameaça golpista, né, autoritária, Lula retornou ao poder, embalado por uma narrativa que pintava o antecessor como inimigo do Estado de Direito. O discurso do golpe se tornou uma justificativa universal para medidas de exceção, manipulações jurídicas e perseguições políticas, celebradas como atos de preservação da liberdade, enquanto corroíam as estruturas que deveriam protegê-la. O cinismo é absoluto. Lula se apresenta como guardião da democracia, mas utiliza o conceito como disfarce. O STF, que deveria arbitrar, tornou-se ator político, blindando o governo e legitimando ações, como evidencia a declaração de Barroso: "Nós derrotamos o bolsonarismo". A toga deixou de simbolizar neutralidade e transformou-se em partido, dissolvendo qualquer vestígio de imparcialidade que a população poderia esperar. É uma denúncia das estultices a que nós estamos assistindo. Com um monte de bobo da corte que se diz liberal, diga-se de passagem, se comportando como se nada estivesse acontecendo. É o pior de tudo. Na sequência, nós temos um artigo do Carlos Júnior, O Direito ao Pensamento Único e a Estupidez Endêmica do Jornalismo. Em que ele vai falar sobre uma entrevista do Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos, junto com o Eduardo Bolsonaro, denunciando os absurdos que acontecem aqui, em que o Paulo Figueiredo desconcertou as entrevistadoras, né, do Metrópolis, recordando de forma muito assertiva, diz o Carlos Júnior, a importância da liberdade de expressão, quando apontou a relação entre as palavras e a violência, não da forma ardilosa apresentada pela grande mídia. Quando não há saliva, há pólvora. Se você não pode falar livremente o que você pensa, é impedido de defender aquilo que você acredita, se tem censura reinante, resta o uso da força. Então, a censura, a limitação do discurso, ao contrário do que defendem os que se borram de medo do discurso de ódio ou coisa parecida, censurar é que é perigoso, é que pode despertar reações beligerantes. Fechamos com o texto, mais uma vez, do Alex Pipkin, A Inquisição de Toga. E é um texto que aborda os julgamentos do golpe, o julgamento de Jair Bolsonaro. Chamam de julgamento, é o que diz o professor Pipkin, e eu me limitarei a reproduzir as suas palavras. É uma palavra pomposa, dessas que soam bem nos jornais e transmitem a impressão de solenidade jurídica. Mas não nos enganemos. Julgamento é coisa séria, técnica, sujeita a rito e a lei. Julgamento exige juízo imparcial, que não se confunde com acusador, que não se comporta como inquisidor medieval. O que se inicia hoje contra Jair Bolsonaro não é julgamento, é encenação, é liturgia de uma condenação previamente escrita. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal.
Semana que vem estaremos de volta, afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.